Capítulo 8. Quinta lição: o efeito pica-pau quando ter garra e quando desistir. Um pica-pau pode bicar 1000 árvores 20 vezes e apenas ficar ocupado, sem chegar a lugar algum. Ou pode bicar uma árvore 20.000 vezes e conseguir o jantar. Secodin, o melhor do mundo. Conhecer muitos bilionários tem vários benefícios. Alguns são o que se pode imaginar: acesso a uma rede de contatos valiosos, experiência e capital. Mas o meu item favorito disparado é o fato de que posso conversar sobre o que eles fizeram para chegar onde estão. Ser capaz de perguntar a alguém como obteve suas conquistas é um presente extraordinário e uma vantagem real, que se aplica para além da riqueza. Se você conhece um ótimo pai ou mãe, um indivíduo em excelente forma física ou alguém que é um amigo extraordinário, isso é um presente que você ainda não abriu. Essa conexão pode ser uma oportunidade para descobrir como eles conseguiram. Se você quiser sucesso em qualquer área da vida, olhe primeiro ao redor. As pessoas do seu mundo que conquistaram algo desejado por você são uma ótima fonte de pesquisa. Não perca essa oportunidade. Quando se trata de riqueza, existe uma pergunta que eu amo fazer aos endinheirados que encontro: quais são os 3 fatores que mais o ajudaram a ficar milionário? As respostas têm uma diversidade surpreendente. Os milionários disseram frases como: eu vejo as oportunidades. Sou bom em alavancar os outros. Sou um mago das finanças. Sou um vendedor sensacional. Quando os encontro em momentos vulneráveis e abertos, eles dão respostas diferentes e mais pessoais. Minha motivação foi ser um modelo de comportamento para meus filhos. Meus pais não tinham dinheiro, e eu morro de medo de ficar pobre. Sou viciado em trabalho. Eu tive sorte, só isso. Alguns desses motivos são mais positivos e provavelmente mais úteis do que outros. Mas eles parecem uma avaliação sincera do que os próprios milionários acreditam ter sido os principais fatores que os levaram à riqueza. Existem 2 aspectos para entender isso. Em primeiro lugar, você não precisa copiar outra pessoa à risca. Se alguém diz a você que o segredo do sucesso foi o conhecimento em finanças, não significa que se especializar nisso vai melhorar o seu futuro financeiro. O seu caminho é único, suas vantagens são exclusivas, e sua vida é singular. É importante estudar o caminho dos outros, mas vale mais a pena escolher o melhor para você. A segunda consideração é um pouco mais interessante. Das centenas de respostas que recebi para minha pergunta milionária, existe uma que sempre aparece: eu nunca desisti. Essa resposta aparece de várias formas. Ouço desde eu me mantive fiel àquilo em que acredito até não sabia mais o que fazer, então segui em frente. Mas descobri que no cerne de toda a história de milionário está uma ideia singular que eu acredito ser a mais importante de todas. Essa ideia é a persistência. O dilema do pica-pau. A persistência não é um conceito novo e envolve basicamente a garra de continuar apesar das adversidades. Todos precisam de persistência, de maratonistas a novos pais. Mas, quando se trata de construir riqueza, ela tem muito mais nuances do que a maioria percebe. Toda pessoa rica que conheci precisou se manter fiel a algo e em geral enfrentou momentos extremamente difíceis. Não importa qual caminho para a riqueza você escolheu, se os bilionários do mundo estiverem certos, você terá que fazer o mesmo. A persistência não é opcional. Você pode chamar de garra, tenacidade ou velho nunca desistir, mas a essência é a mesma. Quando a situação fica difícil, é preciso agir. Ou, como disse Churchill, se você estiver passando pelo inferno, continue andando. Esse conselho apresenta 2 problemas. Primeiro, como continuar andando? Afinal, o motivo pelo qual desistimos de algo geralmente é o fato de ser difícil. Se a riqueza fosse algo fácil de conseguir, ninguém desistiria e todos seríamos bilionários. O simples conselho continue parece meio incompleto, convenhamos. O segundo problema é que às vezes é melhor desistir. Na verdade, embora a persistência seja obrigatória, por ter estudado os milionários do mundo posso dizer que desistir também é uma opção. Você não pode gerenciar uma empresa que sempre perde dinheiro e esperar ficar rico.
e muito menos obter retorno negativo ou quase nulo sobre um investimento e esperar os milhões se acumularem. Às vezes é preciso desistir. Isto é o que chamo de dilema do pica-pau. Um pica-pau pode bicar o mesmo lugar por várias horas e não encontrar alimento. Ou pode conseguir o jantar e viver mais um dia para bicar por aí. A questão para o pica-pau é saber quando continuar na árvore em que está e quando desistir e buscar a próxima. Em outras palavras, ele deve desistir ou duplicar a garra e continuar. Construir riqueza envolve o mesmo processo. Em geral, tudo se resume a saber escolher. A persistência é obrigatória, mas desistir também é. Então, como decidir o que fazer? Como saber se está na hora de trocar de árvore? Como o pica-pau. Vamos começar pelo primeiro problema, ensinando quando usar a garra para lidar com os 3 maiores motivos pelos quais as pessoas desistem antes da hora: erros, medo e inércia. Assim, nós vamos saber quando desistir e quando seguir em frente para encontrar oportunidades melhores, ou árvores melhores. Para manter a analogia, quando não desistir, assim como existem infinitas formas de enriquecer, há incontáveis motivos para desistir. Contudo, nem todos os motivos para desistir são bons. Muitos deles, talvez a maioria, são ruins. Os motivos errados para desistir entram em 3 categorias. Primeiro motivo errado para desistir: erros. Por volta de 2006. Minha empresa realmente começou a engrenar. Os imóveis estavam em alta, e eu peguei um embalo incrível. Comecei abrindo um escritório por ano e passei a inaugurar 4. Foi uma loucura. As vendas estavam nas alturas. Quando você pega um embalo desses, o volume do que precisa ser feito é imenso. É impossível encontrar e contratar pessoas com a rapidez necessária. Você fica em uma busca constante por talentos em todas as áreas e enfrenta uma lista infinita de tarefas a fazer e problemas para resolver. Nesse ritmo, é preciso tomar decisões maiores e mais frequentes com menos informações, em um período de tempo cada vez menor. E isso quase sempre leva a erros. No meu caso, os erros foram contratar as pessoas erradas e alugar escritórios maiores do que o necessário. Quando o mercado começou a cair, fiquei empacado com um escritório e uma equipe que não podia mais bancar, além de pessoas que não eram capazes de fazer o trabalho para o qual foram contratadas. Eu tinha ido muito longe e rápido demais. Em pouco tempo precisei fechar 2 dos escritórios que tinha acabado de abrir. Existem muitas histórias sobre cair rápido demais no mundo corporativo de hoje. E, embora haja muita verdade nesse sentimento, ele deixa totalmente de lado o quanto cometer erros pode ser horrível. Fechar esses escritórios foi extremamente doloroso para mim, pois precisei quebrar contratos e admitir minhas falhas. Perdi dinheiro e, o pior de tudo, tive que abrir mão de muita gente boa. Pessoas que estavam construindo a própria vida por terem conseguido um emprego em minha empresa. Agora eu estava tirando isso delas. Uma pessoa que comete esse tipo de erro e diz não ter sido afetada não tem humanidade ou está mentindo. Em termos bem diretos, errar é difícil. Em retrospecto, é claro que posso olhar para essas experiências com gratidão. Elas realmente me ensinaram lições importantes sobre fazer negócios com as pessoas certas e saber como encerrar uma empresa. Mas na época elas doeram o suficiente para me fazer questionar minhas atitudes. Esse é o perigo dos erros. Cada um deles carrega não só a dor do erro em si como o risco de não aprender com ele ou desistir quando não deveria. Se você desistir por causa de um erro, não só perde o aprendizado como não ganha com aquela experiência no futuro. Ao desistir, você simplesmente para. Não há como evitar todos os erros, mas eu descobri que, quando os erros acontecem, e eles vão acontecer, posso usar o milagre da manhã para revisitar a experiência a partir de um lugar de calma e com outra perspectiva. Nesse momento, posso refletir melhor sobre a situação e aprender com ela. Em geral, o processo assume a forma de perguntas, uma espécie de autópsia do erro, na qual analiso a experiência durante a parte da escrita da minha rotina matinal. Esse erro significa que não amo isso. Esse erro significa que não sou bom nisso. Esse erro significa que minha empresa ou plano está errado. O que posso aprender com esse erro? Como posso evitar que as mesmas circunstâncias se repitam no futuro? Se a mesma situação se repetir,
Como posso reconhecê-la? O que posso fazer para não repetir essa mesma decisão? Após responder algumas dessas perguntas, em geral eu chego à percepção mais importante sobre os erros. Eles não representam falhas fatais. Os erros são lições. Não são motivos para desistir, e sim para melhorar. Eles vão transformar você na pessoa que realmente é. Além disso, jamais conheci um milionário que não tivesse cometido vários erros pelo caminho. Segundo motivo errado para desistir: medo. Dizem que a mente é ótima aluna e péssima professora. Quando você comanda sua mente, pode obter conquistas incríveis. Quando o inverso acontece, você se entrega às preocupações, ansiedades e ao medo, que podem matar o crescimento. Tudo isso tem consequências reais para a construção da riqueza. Há muito tempo, quando eu estava com dificuldades no trabalho, um amigo me disse: sabe, você fica no preparar, apontar, preparar, apontar, preparar, apontar e nunca chega ao fogo. Ele tinha razão. Eu costumava ter paralisia da análise, sofrendo com ações, decisões, e tinha medo de errar. Parece familiar? Ser rejeitado ou fracassar. A franqueza dele me ajudou a ver que precisava me libertar desse medo para crescer. Descobri que a solução é agir de imediato e fazer o que mais tememos. Por exemplo, se a tarefa importante de hoje for difícil ou assustadora como, digamos, uma ligação de vendas para um completo desconhecido ou lidar com um cliente nervoso devido a um erro cometido por você, o único jeito que eu encontrei para não ficar paralisado de medo foi agir o mais rápido possível. Quando você começa a pensar, vira um servo da mente e depois é quase impossível sair dessa situação. Não pense, haja. Quando você se perguntar: qual é o melhor meio de expandir minha empresa? E a resposta for ligar para aquele grande cliente em potencial, haja. Faça isso. Não pense, sinta ansiedade e haja mesmo assim. Você está desenvolvendo a capacidade de agir frente ao medo e à incerteza. Acredite, isso é uma habilidade, e o milagre da manhã é o momento perfeito para trabalhar nela. Se você começar amanhã tranquilo, do seu jeito, no seu ritmo e com total controle, é praticamente garantido que o medo e a ansiedade serão reduzidos. Nesse momento, não pense naquela voz ansiosa ou assustada em sua cabeça como a dona da verdade, e sim como um vizinho chato que fica invadindo o seu jardim mental. Esse vizinho costumava me distrair e me fazer pensar em desistir. Agora, a cada 10 vezes, 9 eu ignoro. Não confunda medo e ansiedade com o valor do que você está fazendo para construir a riqueza. Sentir medo não significa que você está no caminho errado. A ansiedade não significa que sua empresa vai fracassar ou que você vai à falência. Às vezes, o medo e a ansiedade são os sinais para seguir em frente, não para desistir. Terceiro motivo errado para desistir: inércia. Quem age mais diante do medo, mesmo se estiver parcialmente errado, sempre vai superar quem nunca segue em frente. A pessoa que não age quase sempre vai desistir por um motivo crucial: ela não pegou o embalo. Quando você fizer as tarefas grandes, importantes e assustadoras, começará a ver resultados. Ao longo do tempo, você constrói provas de que as ações ousadas funcionam em termos financeiros e pessoais. Esse círculo virtuoso é o motivo pelo qual pessoas que ganharam e perderam milhões geralmente ficam milionárias de novo. Elas sabem que ações ousadas e com propósito dão resultado. Se cometem um erro, começam de novo sabendo que uma hora vão acertar. Às vezes, sobretudo para quem está construindo riqueza pela primeira vez, uma série de erros ou a falta de progresso podem iniciar um ciclo negativo. Quanto menos progresso você faz, mais confiança perde e mais se preocupa. Quanto mais você se preocupa, menos age. Quando se dá conta, empacou. Se você se identificou com isso, saiba que não está sozinho. O embalo e a disposição tendem a subir e descer ao longo da vida. O segredo é minimizar os pontos de baixa e não considerá-los sinais imediatos de que está na hora de desistir. Eu uso as manhãs como ferramenta para manter o embalo ao fazer o seguinte: rever objetivos. Às vezes perdemos o embalo por não saber para onde vamos. Pode parecer simples,
mas é muito fácil se desconectar dos seus objetivos sem perceber. Eu uso o ritual matinal para rever objetivos uma vez por semana. Por exemplo, uma das minhas metas é me exercitar 240 vezes por ano. Sem relembrar essas metas e conferir meu progresso, eu quase que na certa me perderia pelo caminho. Além disso, ao fazer esse acompanhamento, lembro que me inspirou para definir esses objetivos lá no início. Manter a saúde e a disposição física. É difícil manter o embalo se você não tiver disposição física. Alimente-se bem e se exercite todos os dias. Use a rotina de um milagre da manhã para criar embalo. Não caia na armadilha de pensar que acordar um pouco mais cedo vai levá-lo à exaustão. As manhãs são uma ferramenta para fazer exatamente o oposto. Reveja o capítulo 2º princípio nada óbvio dos bilionários. Engenharia de energia para conhecer mais formas de aumentar sua energia e retomar o embalo. Gerenciar o ambiente. A energia não vem de dentro. Nada afeta o seu nível de disposição como as pessoas ao redor. Amigos, mentores, funcionários, sócios, colegas e clientes. Todos eles influenciam seu nível de energia e podem aumentar ou diminuir seu embalo. É preciso tratar seus relacionamentos como um jardim, cultivando o que ama e aparando o que se desvia de sua vida e afeta seu embalo. Caso precise de ajuda, consulte a comunidade de um milagre da manhã. É uma ótima fonte de apoio constante, ajuda autêntica e construção real de embalo. Ainda está na dúvida? Abrace quem você ama. Isso é energia pura esperando à sua disposição. Quando desistir? Em 2006, abri uma empresa e perdi US$ 1 milhão. Cerca de 4 milhões de reais. A empresa era uma escola de inglês para imigrantes recém-chegados aos Estados Unidos. Achei que era uma ótima ideia, um nicho sem igual no mercado, e me empolguei. Contudo, houve alguns problemas. O primeiro foi que, pensando bem, o momento não era bom. Foi pouco antes da crise de hipotecas nos Estados Unidos. Não importa o quanto a empresa estivesse bem, muito provavelmente eu enfrentaria problemas mais adiante porque a economia estava prestes a afundar. O problema mais imediato e relevante foi ter escolhido a pessoa errada para gerenciar a empresa. Embora eu tivesse aprendido após o Herpes Zoster que não podia fazer tudo sozinho, ainda não tinha dominado o processo de contratar as pessoas certas para determinados cargos. Nesse caso, eu errei ao não controlar bem esse funcionário. Consequentemente, a empresa acabou indo ladeira abaixo. Quando me dei conta, tivemos que fechar e US$ 1 milhão desceu pelo ralo. Nesse caso, havia também uma questão mais profunda. O maior erro que cometi não foi analisar incorretamente o momento do mercado ou contratar a pessoa errada. Foi não saber a hora de desistir. Estávamos muito concentrados em não desistir, persistir e manter o plano para construir riqueza. Mas a verdade é que as pessoas desistem o tempo todo como passo necessário para a riqueza. É improvável que você dê seguimento a todas as suas empreitadas ou que todos os planos funcionem. Às vezes é preciso conter as perdas. No meu caso, eu tive uma chance de sair do negócio de escola de idiomas. Após US$ 350 mil, cerca de 1,5 milhão de reais, em perdas, a situação chegou a um ponto em que teria sido relativamente fácil desistir. Em vez de fazer isso, eu dobrei a aposta, segui em frente e investi outros 650 mil, cerca de 2,5 milhões de reais. Poucos meses depois, estava bem claro que não ia dar certo e eu desisti. Perdi o dinheiro e aprendi uma lição dolorosa. Ou pelo menos eu esperava ter aprendido a lição. Pensei muito naquela perda e em outras que ocorreram nos anos seguintes, tentando descobrir por que eu não desisti antes e como poderia aprender a desistir melhor. Um algoritmo para desistir. Nasci para isso. Como encontrar o trabalho da sua vida. O escritor Gilles Lebeau usa duas perguntas simples para avaliar a hora de desistir. É uma ferramenta simples, mas poderosa para ajudar a decidir quando encerrar projetos difíceis e maiores como empresas, relacionamentos e empregos. As duas perguntas são: 1. Está dando certo? 2. Você ainda gosta disso? 1. Está dando certo? Para nosso contexto, a pergunta está dando certo se aplica no âmbito financeiro. Afinal,
Este é um livro sobre riqueza. Se a direção para a qual você está indo não vai ajudá-lo a ficar milionário, então é hora de desistir. O caminho no qual está agora vai fornecer a riqueza que você quer no tempo desejado? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Se a resposta for não, é hora de mudar ou desistir de vez. Mas que opção você escolhe? Para descobrir, é preciso fazer a segunda pergunta. 2. Você ainda gosta disso? Nem tudo na vida é dinheiro. Ouça as palavras de alguém que passou boa parte da vida criando riqueza. O dinheiro não pode ser tudo para você. Pelas discussões anteriores no capítulo 2ª lição, você, milionário, também não há um jeito fácil de separar finanças de emoções. Fazer algo que você odeia não é a receita para virar um milionário de sucesso. É aí que precisamos trazer algo novo para a equação, o seu prazer durante o processo. Você ainda gosta do trabalho, da empresa, do projeto paralelo, do processo de investimento. Seja lá o que esteja fazendo para construir riqueza, você está gostando? Se colocarmos as respostas para essas duas perguntas em um fluxograma, ele ficará assim. É muito revelador. É importante notar que existe apenas uma circunstância em que você deve desistir, quando algo não está dando certo e você não gosta mais daquilo. Do contrário, é preciso seguir o plano e duplicar a garra ou mudar algo. Vamos voltar ao exemplo dos imóveis para alugar. Se você estiver perdendo dinheiro, não está dando certo, mas, antes de fazer algo, pergunte a si mesmo: ainda gosto disso? Se a resposta for não, pode ser hora de repensar. Contudo, se você gosta de ser dono de imóveis, existem outras opções para serem analisadas antes de desistir. Você consegue renegociar a hipoteca ou o financiamento para cortar custos, aumentar os aluguéis, reformar para aumentar o valor ou aumentar o número de inquilinos. O mesmo vale para uma empresa. Um empreendimento que perde dinheiro a curto prazo pode ser ressuscitado. Faça as seguintes perguntas. Qual o melhor resultado possível? Qual é o resultado mais provável? Qual é o pior resultado possível? Você não quer desistir de algo que ama e pode ser consertado. Mas e se você não gostar de algo ou não houver mais conserto? Então é hora de fazer o que milionários inteligentes fazem e desistir. Lembre-se, no entanto, que, assim como é possível desistir pelos motivos errados, você pode seguir em frente pelos motivos errados. A tenacidade também pode agir contra você. Aqui estão os dois motivos mais comuns para não desistir quando deveríamos. A falácia do custo irrecuperável. Você se lembra dela? O cérebro humano é programado para não gostar de perdas. Na verdade, detestamos perder mais do que gostamos de ganhar. Isso faz a pessoa se apegar ao que já tem, como uma empresa ou um investimento deficitário, levando-a a despejar recursos no que não deveria, ou seja, a continuar quando seria melhor desistir. Lembre-se, os custos irrecuperáveis já foram totalmente perdidos. Não é possível reaver esse dinheiro gastando mais. O medo, assim como o medo pode nos levar a desistir de algo em que deveríamos continuar, o contrário também é verdadeiro. O medo da vergonha ou do fracasso pode nos obrigar a manter projetos por muito mais tempo do que deveríamos. Não há nada errado com o medo. O objetivo é tentar identificar quando ele o impede de tomar a melhor decisão ou agir da melhor forma. A tensão entre persistir e desistir. O objetivo não é nunca desistir, como o mundo pode ter feito você acreditar. Nem sempre conter as perdas. A solução tem mais nuances e envolve um equilíbrio entre a persistência e a desistência enquanto você progride. Uma espécie de tensão entre persistir e desistir que é preciso manter para realizar seus planos. Persistir ou desistir? Eis a questão. É aí que o milagre da manhã brilha. Fica difícil tomar uma decisão séria em relação a continuar seu plano quando se está enterrado no caos de um dia cheio. Você nem vai conseguir pensar na escolha ou tomar uma decisão clara e ponderada. O milagre da manhã é a oportunidade perfeita para encontrar o estado mental necessário a fim de resolver essa questão. É o horário do dia em que você pode olhar o panorama geral e tomar uma decisão levando em conta o que realmente importa.
A persistência é obrigatória para construir riqueza. Você terá que seguir seu plano enquanto enfrenta obstáculos assustadores e momentos difíceis. Mas às vezes desistir também é obrigatório. Existem momentos em que será preciso conter as perdas. Se você quiser ficar milionário, precisa saber quando persistir e quando desistir. Milionários da Manhã. Jack Dorsey, CEO do Twitter e do Square. Acorda às 5 da manhã para meditar por meia hora e fazer exercícios físicos antes de ir ao seu café favorito. Acordo às 5. Medito por 30 minutos. Faço 7 minutos de exercícios físicos 3 vezes por dia. Depois tomo café e vou para o trabalho. Geralmente durmo das 23 horas às 5 da manhã. Ter blackout nas janelas ajuda. Meditação e exercícios físicos.